Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o Senhor Caixa. E hoje irei apresentar um trabalho feito por Murilo e Benjamin do oitavo D. Tá com licença aqui. Feito por Murilo e Benjamin do oitavo D. É um trabalho de história falando sobre a Revolução Francesa. Para a gente entender qual o motivo o que começou a Revolução Francesa, a gente tem que entender qual tipo de monarquia e como ela separava o povo e como ele era tratado. Então, a gente vai e eu irei explicar tudo isso e junto com o resto da Revolução Francesa. Não sei porque eu falei isso, mas tá bom. Lembrando que foi feito por Murilo e Benjamin do oitavo D. Naquele tempo, o governo da Revolução Francesa era uma monarquia absolutista. O que é uma monarquia absolutista? Uma monarquia absolutista é quando o poder do território inteiro é destinado a um homem. Esse homem é o rei, que é o rei Luís XVI, que era o rei daquela época da França. Continuando, agora eu irei explicar sobre como era separado as pessoas daquela época. Não vai mudar muita coisa como o governo público de hoje em dia, mas é o que segue, né? Naquele tempo era separado em 3 classes. Em 97% ficava o terceiro estado, que é o povão. A maioria onde ficavam os trabalhadores, as pessoas, as crianças, era a maioria, representava 97%. Como eu falei, o nome deles é representado pelo terceiro estado, que é onde é o povão. Não tem o que muito dizer. O segundo estado, que é o que vai cair agora, que é o amarelinho aqui, é a nobreza, onde ficam os ricos. Esqueci de explicar, esse aqui, que é o 97%, ficava os pobres, os trabalhadores, os pobres mesmo. Os 2% é onde ficam os ricos. Onde fica a segurança, aqueles soldadinhos que eu botei lá protegendo o rei. É onde fica o clero, eu falei. Onde fica o segurança e a maioria dos ricos. Agora esse 1%, que é esse vermelhinho aqui, representa, que é o primeiro estado, é o clero, onde fica papa, igreja. Não sei se considera como rei, mas eu sei que rei é patamar acima. Onde ficaram os super tops. Então, resumindo. Terceiro estado, onde fica 97%, é o povão. Onde eles pagavam todas as taxas, todos os impostos, eles que pagavam. O segundo, onde ficavam os ricos. Onde ficam os cavalheiros ricos, super bombombom, os bombombons, não pagavam impostos junto com o primeiro estado, que é o clero. Então, agora iremos, como finalizando aqui, iremos falar sobre o que aconteceu de fato para começar a Revolução para dar o início da Revolução Francesa. Não início, mas um dos motivos de iniciar. Eu considero como um dos motivos. Esqueci de falar. Lembrando que esse trabalho foi feito por Murilo e Benjamin, do oitavo D, como sempre, né? É o seguinte, naquele tempo estava acontecendo uma inflação. O que é uma inflação? Uma inflação é
quando a moeda cai, o valor cai. Aquela inflação, essa inflação da acontecendo na França é a inflação de agricultura, onde é um ponto forte que não estava conseguindo chover muito, então não estava dando plantação, os terras ficando ruim, a plantação verde invadindo as plantações, tava tudo dando ruim. Depois disso, opa, bati aqui sem querer na lâmpada, ai. Voltando aqui. Agora a gente vai falar sobre o que aconteceu depois da inflação. Os trabalhadores, que eram 98%, que é o terceiro estado, queriam participar da Assembleia dos Notáveis, porque eles tinham uma ideia de aumentar os impostos e eles não queriam. Então o rei deixou eles participarem e virou a Assembleia dos Estados Gerais, que foi criado em 1789. Com isso, o objetivo do terceiro estado era fazer esses dois aqui pagarem impostos. Mas o que aconteceu? Ele propôs a votação e eles perderam. Por quê? A votação não era por pessoa como eles achavam. Eles achavam que fosse por pessoa. Eles iam ganhar muito facilmente, o terceiro estado ia ganhar. Mas como o rei, o Luís XVI, percebeu a jogada deles, ele modificou na hora falando que é pro estado. Então o primeiro e o segundo estado falaram que não iam pagar impostos. E esse falou que eles iam pagar impostos. Então quem perdeu foi o terceiro estado. Com isso, o terceiro estado, o povo ficou, como se fala, indignado com isso, com essa, eles ficaram tristes por essa enganação. Então, aí sim, iremos iniciar a Revolução Francesa. A Revolução agora iniciando mesmo, a Revolução Francesa iniciou em 1789, com o terceiro estado invadindo a Bastilha. A Bastilha é uma prisão onde ficam os maiores presos de todo o reinado da França, que foi liderado por três carinhas que irão marcar muito, irão aparecer muito nessa história, que é o Robespierre, Marrotto e Danton. Eles que lideraram a invasão na Bastilha, que, como já falei, é uma prisão. Bem decoradinha essa prisão, hein? Isso aí eu gostei. Ih, começou a chover. Corre, eu vou me molhar. Corre. Depois da invasão da Bastilha, o rei Luís XVI viu que tudo começou a dar errado e começou a fugir. Ele se vestiu de mulher. Sim, essa roupa aqui representa mulher. Ele se vestiu de mulher e tentou fugir. Ele foi barrado na última barreira pelo guardinha. Esse cara aqui é o cara, conseguiu barrar o Luís XVI. O objetivo do Luís XVI era ir para a Áustria, porque a esposa dele era filha do rei da Áustria. Queria chamar ajuda para voltar com o armamento e acabar com toda a revolução.
Agora, durante o... Agora iremos falar sobre os partidos políticos que surgiram durante quando o Luís XVI foi preso, foi capturado. Enquanto o Luís XVI foi capturado, surgiram quatro partidos políticos. Os girondinos, que, que são conservadores modernos, os jacobinos, que são burguês radicais, os cordeliers, que são apoiadores à República Popular, e os feulantes, que são ex-jacobinos moderados. A gente irá focar sobre os girondinos e os jacobinos, que é eles que ficaram como representando a história inteira. Representando personagens principais, mais ou menos isso. Naquele tempo surgiu a Convenção Nacional de... Não, Convenção Nacional de Fase. Foi criada em 1792. Lembrando que isso foi feito por Benjamin e Murilo do oitavo D. Como funcionava essa convenção nacional? No meio ficava o povo do pântano, que eram os indecisos, não sabiam qual lado escolher. No lado direito, normalmente ficam os girondinos, e lado esquerdo fica os jacobinos. Nessa reunião aqui, vou chamar de reunião, eles decidiram o que iriam fazer. Os girondinos votaram para prender o rei. Os jacobinos votaram para ir para a guilhotina. Então Pântano pensou e decidiu ir para o lado dos jacobinos, que iriam mandar o rei para a guilhotina. O que é uma guilhotina? Vou mostrar aqui, licença. Uma guilhotina é isso aqui, literalmente. Aqui é uma lâmina de aço que é soltado e corta a pessoa, porque a pessoa fica aqui, o pescoço da pessoa fica aqui, a cabeça, e aqui fica o pescoço. Isso aqui solta e cai. Depois disso, em 1793, um ano depois, os jacobinos perceberam que eles tinham apoio do Pântano. Então aproveitaram isso e fizeram uma votação para prender os girondinos. Isso aconteceu. Os girondinos foram tudo presos. Então começou a fase do terror. E os jacobinos assumiram o poder. Exatamente. Então, como os jacobinos assumiram o poder, como eles eram burguês radicais, o governo dele era um pouquinho radical também. Esqueci de falar, mas esse ano é de 1793 a 1794, quando os jacobinos tomaram o poder para si, que é também conhecido como fase do terror. O que aconteceu na fase do terror? Danton ficou com o Comitê de Salvação Pública. O Marotte liderou os sans quilotes na prisão dos girondinos em julho de 1793. E o Robespierre pegou o poder para si. E durante o reinado deles foi de 1793 a
1794. Mas terror não é à toa, porque o Robespierre ele criou a lei dos suspeitos, a morte. Ele criou a lei dos suspeitos, que era que todo mundo que era suspeito, falasse mal do governo dele, era considerado anti a revolução e era morto na guilhotina. O povo, percebendo isso, decidiu matar o Danton no banheiro, porque ele acabou perdendo a mobilidade nas pernas, então ele ficava no banheiro. O Danton foi morto. O segundo foi o Marotte, que foi morto pelo seu próprio amigo Robespierre. E na calada da noite, capturaram Robespierre e mataram na guilhotina em praça pública. Depois disso, foi criado o Diretório, que durou de 1795 a 1799. O diretório é o 5 diretório, que era 5 pessoas no comando, com a seção de Napoleão. Como assim a seção de Napoleão? Como assim a seção de Napoleão? Eles pegaram o diretório, viu que o povo gostava de Napoleão e botou Napoleão como figura do rei. Botou ele como rei, mas quem normalmente controlava tudo era eles. Então, continuando. Então, aqui encerramos. Em 1799, encerramos a Revolução Francesa. Eu espero que tenham gostado e tenham entendido. Aqui é o tamanho do mapa que foi utilizado, para ter mais ou menos ideia. Pô, tá chovendo ainda. Ai. Os franceses iam gostar disso naquela época. Mas, voltando aqui. Esse aqui é o tamanho do mapa. Eu queria, tipo assim, eu irei postar mais vídeos, tanto de outros jogos, exemplo, com Battlefield. Eu vou trazer algumas jogadas minhas lá em Battlefield, Minecraft. O Murilo, que ajudou o Benjamin a construir aqui, eu conheci ele. Ele vai começar a gravar comigo. A gente vai começar a gravar umas coisas, vai criar uma série. Spoilers, vai criar uma série. Eu acho que é de Minecraft, não tenho certeza. Acabei de me lembrar que irei postar mais 2 vídeos para ajudar meus amigos a conseguir apresentar o trabalho de história. Mas ficamos por aqui. Que vocês ficam muito bem. E falou.